70, graças a Deus, a misericórdia de Jesus, a ajuda do Gustavão aí, e por nós estarmos juntos. Esse salmo é um salmo bem menor, diferente de todos. É um salmo que foi dedicado por Davi também, traz esse contexto. É, ele trata assim de uma oração bem urgente, é como se Davi tivesse pego o final do Salmo 40, do verso 13 até o verso 17, e aí ele colocasse essa pequena oração. Tem algumas mudanças, algumas alterações, mas que ele mantém o mesmo, uh, praticamente o mesmos versículos do verso 13 ao 17, só que num salmo. Por isso que é chamado um salmo de urgência. O Senhor socorre-me sem demora. O título traz uma palavra, esse Lamatesh, que é o mestre de música, lógico, Davi, mas Lamatesh é a raiz, que é Nietzsche, mais ou menos assim, Nietzsche, que quer dizer conduzir, dirigir, supervisionar. É como se Davi dissesse assim: olha, eu vou fazer uma oração. O título, na verdade, essas separações, elas não tinham nos livros, mas o Salmo tem os títulos. Quando tem um título, aí realmente a gente tem que falar de quem é e por que existe. Os outros livros, não. Quando nós estudamos a carta de Apocalipse, o livro de Daniel, aí ele não põe título lá. Aqueles que aparecem lá, aquelas mudanças, já é por uma questão didática da leitura. Mas no caso do Salmo, não. Cada Salmo era escrito por alguém. Se o autor colocou o nome dele, com certeza deve ser valorizado. Essa, esse salmo tem essa ideia. O líder do coral deveria conduzir essa oração, conduzir essa canção aí durante o templo. É, e mesmo a raiz aí, a que ele chama, né, a Lerachik, o que a raiz sacara aí é que é lembrar. Então, quando ele fala o mestre canta de Davi em memória, ou seja, o sacar em memória dele, lembrar, trazer a memória, recordar, invocar, ou seja, era algo que já foi falado, mas precisava ser, como diz o ditado, o óbvio precisa ser repetido, ser lembrado. Não significa que no Salmo Deus havia se esquecido de Davi, como nunca Deus vai se esquecer de mim ou de você. Deus nunca se esquece de nós. Mas num pensamento hebraico, o lembrar implica em agir em favor de alguém. Então, Davi pede que Deus intervenha em seu auxílio e ajude nesse momento. Então, Gênesis capítulo 8, verso 1. Vamos lá para Gênesis 8, verso 1. É bom que dá para a gente, antes de começar, quando a gente fala de lembrar, então, olha só, a mesma palavra, essa palavra que foi usada no Salmo, zakar, ou lerasik, que é da raiz sakar, lembrou-se Deus de Noé. Lá em Gênesis 30, 22, vamos lá? É, Gênesis 30, 22, então ele usa a mesma palavra, lembrou de Noé, lembrou de Raquel, aí o verso, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e fez fecunda. Então, ambos os casos aqui, o lembrar trouxe uma ação de Deus. E essa é a ideia da palavra. Ou seja, Deus, você lembra de mim porque eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma ação. E é bem legal, porque ele traz essa ideia. Deus lembra de mim, lembra de você, lembra de nós, e aí ele começa a agir. O, o Salmo, voltando lá ao Salmo 70, né? Então, eles são 5 versículos apenas. Então, o verso 1, clamor urgente, o verso 2, poderíamos ter dividido ele, né? O verso 2, 3, juízo sobre os inimigos.
essa questão social de Davi, que é latente, a alegria dos que buscam Deus, o verso 4 e a confiança dos humildes aí, ou uma confiança humilde na presença de Deus, né? Uma progressão aí de desespero para esperança. Isso aí é, é a chave aí dos versos de Davi. Ele começa no desespero, mas termina na confiança. Então, o verso 1 diz: Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá pressa ao Senhor em socorrer-me. Então, Davi, Elohim, ele usa, né? Praza-te, ó Deus, Elohim, Lehaceline, Adonai. E aí, ele usa aí tanto Deus, o Criador, como Deus Pai, Adonai, Adonai Elohim. Toda vez que ele usa isso, um Senhor, né, ele traz Deus. Ó Deus, livra-me, Senhor. Apressa-me em ajudar-me. É literalmente isso. A raiz aí, shu, que quer dizer apressar, agir rapidamente, vir depressa, como alguém que está correndo, alguém que não vem só andando quando você faz um pedido, é um pedido urgente, a pessoa sai correndo ali, né? Então, a necessidade da ajuda de Davi era imediata. Na nossa vida também, muitas vezes, a nossa ajuda tem que ser imediata. No judaísmo, esse versículo se tornou uma oração diária nos momentos de perigo. Eles repetiam essa oração. Era muito comum o judeu levantar de manhã, no momento de angústia, botar as mãos nos umbrais da porta e clamar a Deus ali e pedir, e repetir o Salmo de número 70. E ao longo da história cristã, ele foi utilizado em liturgias, porque era um salmo bem curto, mas é um salmo que expressava a necessidade da ajuda de Deus, da intervenção de Deus. A curiosidade também, na tradição beneditina, o versículo, ó Deus, vem em meu auxílio, Senhor, apressa-te em socorrer-me, abre diversas horas da oração no monastério, né? Os monges usavam muito essa oração aí na Idade Média. E aí o versículo 2 e 3, sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Torne atrás e cubram-se de ignomia ou de maldição os que comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua maldição, ignomia. Os que dizem, bem feito, bem feito. Bom, isso é Davi, ele traz a ideia aqui que os inimigos que desejam a morte dele aí, ele pede lá que eles fiquem envergonhados. Ele fala, Deus, é, hum, você ou eu passar por uma luta, nós passarmos por uma luta, uma dificuldade, ou qualquer pessoa que passa por uma luta, ou que faz alguma coisa errada, não nos permite se alegrar ou ficar feliz, né? Amós vai dizer isso, Provérbios vai dizer isso, que nós não devemos nos alegrar com o mal na vida de alguém, né? Se a pessoa errou, é que é a questão que a gente sempre fala, né? De chutar o morto lá. A pessoa precisa de alguém que ajude a levantar, não alguém que mantenha ela deitada no chão. Esse não é o papel de Jesus. O que Jesus nos ensina é que nós devemos estender as mãos para quem mais precisa. Então as pessoas deviam ficar envergonhadas, confundidas, experimentar essa vergonha pública. E ele fala, ó, sejam envergonhados. Não é uma questão de vingança, mas é uma questão para parar a situação, porque isso que é mais importante em Davi. A gente tem que entender uma coisa muito importante na nossa vida diária, assim. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém.
diante de Deus. Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, ou seja, por melhor que seja a minha vida aos meus olhos, eu não sou melhor diante de Deus. A minha santidade, ou a minha justiça, ou a minha religiosidade, ou a minha vida em si, melhor do que, vou dar um exemplo, mas lógico que do que um bandido, um assassino, uma prostituta, um homossexual e assim por diante. Nossa vida não, eu nunca vou ser melhor, ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus. Então Davi entendia isso. Provavelmente ele sabia dos erros que ele tinha vivido, mas ele olha e fala: Deus, o fato dele ter errado, ele já tinha um preço a ser pago. Não precisa que ninguém fique em volta dizendo, né, bem feito, olha lá, mereceu, né, buscou, encontrou. A lei da semeadura, lá de cá. E tem gente que gosta disso, né, a lei da semeadura. Graças a Deus que a misericórdia de Deus nos alcança todos os dias. Eu gosto desse texto. A gente já leu ele aqui. A misericórdia de Deus nos alcança todos os dias. Então, assim, é porque não é que Deus nos livra assim, do mal que ia acontecer e Deus me livrou por sua misericórdia. Não, a misericórdia dele me livra do meu pecado, que não me permite pecar sempre. É a misericórdia dele que eu não ganho, que eu mereço. Então, Davi tinha tido lá questão com Batseba e o que ele deveria receber era o apedrejamento. Mas Deus teve misericórdia dele, como teve misericórdia de Jacó, de José, Zé, e em vários momentos, é, de Sansão. Deus teve misericórdia da vida dele, de Paulo, da minha vida, da sua, de tantos outros, que a lista é grande. Então, Davi, ele olha essa questão da zombaria que as pessoas tinham lá e traz essa ideia, né? E o verso 3 aí, né? Comprazem do mal, retrocedam por causa da sua maldição, que diz bem feito, bem feito, bem feito. Gente, Ezequiel 25:3, vamos lá, essa questão, Ezequiel 25, verso 3. As pessoas celebrarem aí ó, disse os filhos de Amon, ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste bem feito acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e da casa de Judá, quando foi para o exílio, eis que entregarei ao poder dos filhos do Oriente, né? Aí, quando vem Nabucodonosor e toma ali. Os moabitas eram descendentes do sobrinho de Abraão, Ló, e eles, Deus não permitiu, quando o povo de Israel entrou no deserto e estava perto, Deus não permitiu que Israel tomasse essas terras, porque essa terra ele tinha dado aos descendentes de Ló, assim como a terra dos filhos de Esaú. Então, assim, não só ali os moabitas, como os de Edom, também pertenciam aí os descendentes de Saul. Não tinha como invadir essa terra porque Deus já tinha dado. Mas eles não se sentiam pertencentes a Deus. E aí, quando acontecia alguma coisa contra Israel, eles, olha lá, bem feito. Tem muita gente que se regozijou durante o Holocausto, e até hoje as pessoas falam que alguns, né, que não existiu o Holocausto. É uma pena isso aí. Como outro, essa questão da escravização dos negros no Brasil e no mundo era algo apartheid na África do Sul, a Ku Klux Klan.
nos Estados Unidos, os regimes de ditadura, seja de Vargas, Perón, Franco, Salazar, Hitler, Mussolini, a ditadura no Brasil aqui também, a, todos esses governos que oprimiram as pessoas, que mataram, e aí vem as propagandas e diz assim, olha lá, né? É, é uma pena que a humanidade, por si só, tudo que o diabo quer é que a gente se destrua. E o nosso papel é estender a mão, não importa quem. Que Deus nos permita nesse dia estender a mão que realmente precisa. E até aqueles que ainda não entendem que precisam, que Deus nos ajude a ter a capacidade de estender a mão para essas pessoas. Você vê que Davi, ele olha assim, quando eles falam, eles se alegraram, né, e regozijaram, porque talvez eles viram Davi um pecado, e aí Davi fala que eles sejam confundidos. Os que buscam a Deus vão se alegrar. Né? E aí ele continua, né? Ele diz assim, o verso 4: folguem em ti, se rejubilem todos que te buscam. E aí ele chama os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado. Então, alegrar ou experimentar alegria profunda, chamesh, né? Ou celebrar. No Antigo Testamento aí, a verdadeira alegria estava ligada à presença de Deus. Hoje mesmo a gente estava falando, né, Gustavo, assim, a nossa vida é uma vida muito breve, muito sem sentido. A pessoa acorda de manhã, trabalha, volta para casa, acorda, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, dorme, trabalha. É assim. Quando ela viu, terminou sábado e domingo, aí vai para uma igreja, volta. Tem que existir alguma coisa a mais na nossa vida para simplesmente não passar uma vida inteira e olhar assim e falar: poxa, que vida mais, um Gustavo falou, medíocre, está na média. Uma vida, a presença de Deus traz a verdadeira alegria. Então, não é pelas circunstâncias de você estar em algum momento de férias, você tem aquele lapso de alegria ou de descanso, feriado prolongado, alguma coisa nesse sentido, mas de ter aquele momento com Deus, sabe? De chegar e falar: nossa, Deus, cheguei, agora eu vou ter um momento com o Senhor. Momento de oração, momento de busca ali da presença do Senhor. A outra expressão que ele usa ali no verso 4, aí, né, ama a sua salvação, Deus seja magnificado, ele toma aí Elohim de novo. Engrandecido seja Deus. Igdal Elohim. Engrandecido ou magnificado, é a palavra ali. Igdal Elohim. Engrandecido seja Deus. Não significa se tornar, que Deus se torne maior, mas a sua grandeza seja reconhecida e proclamada. E aí ele termina no verso 5: eu sou pobre e necessitado. Davi é outro nível mesmo. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador, Senhor. Não te detenhas. Davi era o rei, o cara era rico, cheio de dono de fazendas, era rico, mas ele reconhecia a sua pequenez diante de Deus. Eu sou pobre. E essa necessidade da presença de Deus. Não faltava nada para Davi. Não faltava, ele tinha fazendas, ele tinha intendentes, ele tinha um trono, ele tinha um harém, ele tinha uma fama, ele tinha tudo que um homem no mundo, que esses influencers buscam. Davi tinha tudo e um pouco mais, mas ele se via pobre porque lhe faltava todos os dias
como diz o Gustavo na oração dele, o pão diário aí, a porção diária do dia da palavra do Senhor. Eu, porém, sou pobre e necessitado. Não descreva, o texto aqui não descreve aí apenas a pobreza que a gente falou, mas também essa questão da aflição, da humildade e da dependência de Deus. Então, todas as vezes que a gente acorda de manhã, assim como a gente precisa do café, é acordar e falar: Deus, eu preciso do teu alimento, preciso da tua presença. Deus, essa aliança, Yahvé. O verso 5 e é bem legal, ele traz assim, ele usa Yahvé, que o Senhor, Adonai, não te detenhas. Então ele sai de Deus Criador, apressa-me salvar, e para um Deus Pai, Adonai. Então, Davi faz essa diferença. É legal porque quando a gente lê, agora quando você lê a sua Bíblia, toda vez que aparecer Deus, você sabe que é Elohim, Deus Criador, Deus potente. E quando aparece Senhor, é Yahvé, Adonai, Deus Pai, Deus que cuida, Deus que ama, Deus que não desampara um filho aí. É, Deus tem algo muito marcante na nossa vida. Não se sinta frustrado, não se sinta é, um, que a vida não tem valor, não tem sentido, mas comece a buscar a presença de Deus, procurar diligentemente a palavra aí, que ele traz aí no verso 4 que a gente leu, buscar aí o bagaço, procurar diligentemente, buscar com perseverança, desejar intensamente, e certamente Deus vai nos livrar, nos arrancar do perigo aí. Então, o que que nós aprendemos hoje? Que o Salmo o Salmo 70 é um salmo de auxílio. Depois você vai ler lá em Mateus 14:30 lá, o Senhor salva-me lá, quando Pedro estava afundando nas águas. O salmo de confiança, Hebreus 13:6, o Senhor é meu auxílio e não temerei mal algum. Depois você pode ler Filipenses 4:4, quando traz aí, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, Deus ouve as nossas orações, ainda que sejam curtas, mas são sinceras. A oração não precisa ser longa, mas tem que ser verdadeira. A urgência aí na oração de ser levada até Deus e é o clamor, né, para vir depressa à presença de Deus. O Senhor aí, ele é justo na hora de agir na nossa vida, mais do que eu e você pensamos. E a nossa verdadeira alegria deve estar em Deus, quando a gente busca Ele com humildade. Esse é um salmo muito especial, um salmo que traz aí a presença do Senhor. Que nós sejamos aí intencionais hoje na nossa oração, no nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer e te louvar por esse dia, pelas bênçãos e pelo cuidado e pelo amor que o Senhor tem tido conosco. Que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre nossas vidas, Senhor, de uma maneira muito abençoada e profunda, Pai. Que possamos entender os teus planos, teu propósito, e nesse dia toda aflição seja tirada do coração dos seus filhos, todo medo seja arrancados da mente e da alma dos seus filhos e possamos nos alegrar diante do Senhor, sentir que somos filhos amados, sentir que o Senhor olha por nós, que a nossa vida não é uma vida medíocre ou uma vida breve, mas uma vida em que o Senhor nos usou como um vaso que ainda é pequeno, um vaso que não tem capacidade, mas que o Senhor teve misericórdia de nós, que o Senhor olhe para cada um e essa pessoa hoje, ó Deus, se sinta tão amada como nunca se tivesse sido amada. Que o Senhor olhe para ela e diga, assim como o Senhor sempre fala, Bila Roy,
Aquele que vê, te viu nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amados, que honra estarmos juntos. Que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado de inverno, no nome de Jesus.